Vamos lá. Meu nome é Pedro, eu sou sócio-diretor da Neurovox, eu presto consultoria, palestras, cursos, treinamentos em neurociência e psicologia aplicada, sou professor da ESPM, pós-graduação, onde eu construí uma cadeira de neurociência aplicada ao comportamento do consumidor. Neurociência, para aqueles de vocês que não sabem, é a ciência que estuda o cérebro, basicamente, né? É uma ciência bastante complexa, por se tratar de uma ciência biológica. Como tal, ela envolve coisas que não estão no universo, evidentemente, de vocês. O que eu quero fazer é tentar aproximar esse conhecimento para vocês. E, na verdade, eu quero te mostrar como que a utilização do conhecimento do cérebro humano hoje é uma realidade de business, é uma realidade de negócio no Brasil. Tá? Para você ter uma noção, o instituto de pesquisa chamado Nielsen, que provavelmente alguns de vocês conhecem, os maiores do mundo, ele adquiriu recentemente um laboratório chamado Neurofocus, que é o maior laboratório de neuromarketing do mundo. Tá? O Neurofocus está vindo para o Brasil, o CEO, que é um indiano chamado Pradeep, ele disse numa entrevista no ano passado que entre 2012 e 2013 ele vai estar no Brasil. Eu recentemente tive a oportunidade de jantar com um sujeito chamado Jürgen Klarik. O Jürgen é CEO da Mindcode, que é uma empresa de neuromarketing. Também estão vindo para o Brasil, a ideia é que eles venham entre 2012 e 2013. Você tem a Millward Brown trabalhando hoje com neuromarketing, você tem na Fundação Getúlio Vargas, a FGV Projetos, também com laboratório de neuromarketing. E aí a grande questão, talvez para você, seja o que diabos é isso, né? O que é neuromarketing? Bom, nós tentamos entender como é que funciona a cabeça do consumidor. Enfim, em qualquer ponto de contato que você tem com esse consumidor, a gente se pergunta como é que funciona o cérebro dele, o que a gente pode fazer para que esse cérebro se atraia mais pelo meu produto, pelo meu serviço, pela minha marca. Tá? Então eu quero começar a conversar com vocês. Na verdade eu não vou falar agora de negócio, eu quero colocar um dilema para vocês. Eu quero que você participe. Tá? Como? Eu vou te colocar uma situação e eu quero que você me diga o que você faria nela. Certo? Não é pegadinha. Responda honestamente. Tá? Imagina o seguinte, então. Imagina que você está numa planície bem vasta e que lá na tua frente você encontra, no teu olhar, uma linha de trem, mais ou menos como essa que está aí. À tua direita, no final dessa linha de trem, tem uma bifurcação. Essa bifurcação, de um lado, você tem um operário trabalhando. Do outro, você tem 5 operários trabalhando. Lá à tua esquerda, ao longe, vem vindo um trem por esse trilho. Esse trem está desgovernado, em alta velocidade. Ele buzina para avisar, porque se nada for feito, ele vai atropelar esses 5. Ele está indo na direção dos 5, certo? Então esse trem está em alta velocidade, ele buzina para avisar e os 5 não ouvem, porque eles estão com protetor de ouvido, britadeira e por aí vai. Né? Fato é que se nada for feito, esse trem vai passar em cima desses 5 caras. Você está longe demais para correr e avisar. Se eles não estão ouvindo o trem buzinar, eles não vão ouvir você gritar. E, portanto, você está meio que sem possibilidade de ajudar esses caras. Mas do teu lado tem uma alavanca. Se você puxar a alavanca, esse trem, ele, em vez de ir para o caminho onde estão os 5, ele vai para o caminho onde está um só. Esse cara vai morrer, mas você vai salvar os 5. Teu dilema, portanto, é esse. Você não faz nada. E aí o trem vai passar em cima desses 5 caras e vai matar os 5. Ou então, você puxa a alavanca, o trem se desvia, ele mata um, mas salva os 5. Eu gostaria que você levantasse a mão, por favor, se você puxa a alavanca nesse caso. Levanta a mão, por favor. Vamos lá, tem que decidir, cara. Não é um ou outro. Quero que você perceba que uma boa parte de vocês puxa essa alavanca. Agora vamos mudar esse dilema de leve. Vamos fazer um twist de leve nesse dilema, que é o seguinte. Imagina que você está em cima de uma ponte. Tá? Embaixo dessa ponte passa
uma linha de trem. Lá na tua frente, você tem 5 operários trabalhando. Vindo lá atrás está um trem desgovernado. Mesma situação. Se nada for feito, esse trem vai passar embaixo da ponte onde você está. E ele vai matar aqueles 5 caras. No entanto, do teu lado, tem um cara bem grande, mas bem grande mesmo, sabe? E ele está assim, ó, num pé só, na beira da ponte. Só, sabe, olhando o que está acontecendo, curioso. Se você for lá e dar um empurrão nesse cara, ele vai cair na linha. O trem vai passar em cima dele e ele vai morrer. Mas o trem vai conseguir frear a tempo de matar os 5, de não matar os 5. Certo? Então o teu dilema agora é esse. Você não faz nada, o trem passa embaixo da ponte e mata os 5 sujeitos. Ou então, você empurra o cara, ele cai no trilho e morre. Mas os 5, eles sobrevivem. Levanta a mão, por favor, quem empurra o cara. Tem um aqui. 2. Vamos lá, hein? Qual é a diferença entre um dilema e o outro? Aí alguns vão falar, não, porque... fala racionalmente, para pensar. O que a tua cabeça racional diz? Qual é a diferença racional entre um dilema e o outro? Nenhuma. Porque um dilema, o primeiro, é você ativamente causar a morte de uma pessoa para salvar 5. E no segundo dilema, é a mesma coisa. É você ativamente causar a morte de uma pessoa para salvar 5. Só que aí eu quero que você pare para pensar qual é a real diferença do ponto de vista de ser humano entre você puxar uma alavanca e você empurrar alguém, né? E a diferença ela não está na racionalidade, a diferença ela não está no teu pensamento racional, a diferença ela está nas tuas emoções. O engajamento emocional que você tem quando você empurra uma pessoa, ele é muito maior do que quando você puxa uma alavanca. E portanto, numa das coisas que você talvez deva achar que é mais racional, que é a tua decisão moral, do que é certo, do que é errado, as tuas emoções, elas entram no jogo e elas mudam a tua tomada de decisão. Certo? Quer ver? Eu mudo rapidinho esse dilema que eu vou fazer você mudar de decisão. Quer ver? Em vez de 5 operários, é teu pai, tua mãe, tua esposa, teu filho. Você empurra? Quem empurra? Levanta a mão. Todo mundo empurra. Vou dar uma voadora no cara. Né? Por quê? Porque eu mudei. Aliás, eu estava dando essa palestra uma vez e um cara levantou a mão e falou assim, olha, também tem outra situação, né? Se fosse a minha sogra na ponte, não precisava nem ter operário que eu empurrava do mesmo jeito. Né? Mas o fato aqui as tuas emoções, quando elas entram em jogo, cara, elas mudam a tua tomada de decisão. Tá? Isso é uma coisa que a gente sabe muito bem. E uma das coisas que você sabe é que pessoas que têm lesão nessa regiãozinha que está destacada aí do teu cérebro, ventral mediana do córtex pré-frontal, essas pessoas elas têm um problema na produção de emoção, elas não conseguem sentir. E pessoas que não conseguem sentir, elas respondem sim para o segundo dilema. Na hora, sem pestanejar. Elas dizem, eu empurro. Por quê? Porque elas não sentem. O pensamento delas, quando você tira as emoções, o pensamento delas, ele se altera. Tá? Isso diz muito a respeito de como a gente constrói marca, isso diz muito a respeito de como a gente vende, isso diz muito a respeito de como a gente compra. Isso diz muito a respeito de você como ser humano de forma geral, mas de você como consumidor definitivamente. Quando você olha para um cérebro humano, isso aqui é um cérebro de perfil, tá? Então é como se você estivesse vendo um perfil de um sujeito virado assim, como eu estou, tá? O olho estaria bem aqui. Né? A região do teu cérebro responsável pela tomada de decisão racional, não é só isso que ela faz, várias outras coisas, mas a região do teu cérebro responsável pela tomada de decisão racional é esse pedacinho que eu destaquei aqui, a gente chama de córtex pré-frontal. Eu quero que você perceba o tamanho disso em relação ao resto, é pequeno. Sabe por quê? Porque esse cérebro que está aí dentro da tua cabeça, tá? Ele evoluiu há muito pouco tempo na natureza. A humanidade, tal como ela é hoje, como espécie, a gente tem aí 250 mil anos de existência, que pode parecer muito para você, mas é muito pouco, se você parar para pensar que a Terra se formou há 4 bilhões e meio de anos. A gente é recém-nascido na história evolutiva. E por conta disso, as nossas emoções elas são muito importantes para a nossa tomada de decisão, e eu vou querer defender para vocês hoje exatamente isso. Uma discussão que a gente tem muito a respeito de consumo e de marketing e de produtos e serviços será que a gente atende, quando você fala de consumo, será que as pessoas elas buscam atender suas necessidades ou desejos? Será que o marketing ele cria necessidades?
Se algum de vocês fez publicidade, administração, teve aula de marketing alguma vez na vida, você já deve ter tido essa discussão na tua vida. Uma discussão super comum, especialmente no primeiro ano de graduação, né? É uma discussão completamente inútil, se você parar para pensar. Porque daí, né? Vamos parar para pensar no que é uma necessidade. Do ponto de vista biológico, eu consigo injetar em você uma substância química que vai te deixar em coma induzido. Eu te coloco num ventilador para você respirar, eu vou te nutrindo ao longo do tempo e eu te deixo décadas vivo, o que é basicamente necessário para você viver. Só que, evidentemente, a gente busca coisas que vão além das meras necessidades biológicas. Inclusive, se você parar para pensar, nós temos pessoas hoje que elas, em detrimento das necessidades biológicas, elas compram. E um bom exemplo disso é esse rapaz chinês, que ele vendeu um rim para comprar um iPad 2. Agora que saiu 3, ele deve estar triste, né? Não dá para o outro, né? Mas enfim, para pensar, cara, será que esse iPad para esse cara, ele é um mero desejo? Será que ele é uma coisa corriqueira na vida dele? E a minha resposta é óbvia, não. Para esse cara, o iPad é mais necessário do que um rim. Ou seja, a gente tem hoje uma conjuntura onde as pessoas elas buscam no consumo, não é simplesmente saciar desejos. Os desejos hoje eles têm cara de necessidade. O colega meu da SPM, professor Mário René, ele usa o termo necejos. Ou seja, hoje em dia a gente tem necessidades que elas têm cara de desejo e desejos que têm cara de necessidade. E não dá muito para você identificar o que é o que. Porque o sujeito que ele fica horas e horas na fila de uma loja para comprar um produto, o sujeito que ele vira à noite para comprar um produto, esse cara ele está agindo mediante uma necessidade, ou pelo menos na cabeça dele aquilo é uma necessidade. Agora, como que a gente busca atender esses nossos desejos, esses nossos desejos? Eu quero fazer uma comparação aqui, que é uma comparação que talvez pareça disparatada para você, mas eu quero fazer uma comparação entre marcas, produtos, serviços e religiões, tá? Se a gente parar para pensar nas maiores religiões que a gente tem na história, a gente está falando de milhares de anos, milhares mesmo. Se a gente parar para pensar nas marcas de maior sucesso que existem, a gente está falando de algumas centenas, das marcas mais antigas, tá? De alguma maneira, a gente tem muito a aprender, a gente que trabalha com marca, a gente que trabalha com produto e serviço, a gente tem muito que aprender com religiões. Eu estou dizendo isso porque hoje a gente tem a capacidade de observar o cérebro do consumidor em funcionamento, enquanto ele observa diversas coisas, marcas inclusas, tá? E eu não sei se você conhece esse estudo, ele ficou famoso pouco tempo atrás, mas a gente mediu a atividade cerebral de consumidores de grandes marcas e comparou essa atividade cerebral com pessoas religiosas, olhando símbolos religiosos. Freiras, por exemplo, olhando crucifixos. E o que a gente descobriu é que a atividade cerebral de um sujeito que ele é fã da Apple, um Apple fanboy, como se chama por aí, a atividade cerebral desse cara, quando ele vê a maçã, é uma atividade muito, extremamente parecida com a atividade cerebral de uma pessoa muito religiosa quando ela vê um símbolo religioso. Tá? O que eu quero dizer para você então é que o teu cérebro, tá? Quando você realmente gosta de uma marca, quando uma marca é realmente relevante para você, para o teu cérebro, essa marca ela é algo como um símbolo religioso. Ela tem um valor emocional próximo de um símbolo religioso. E quando você observa o próprio ponto de venda, você encontra isso. Eu não sei se vocês conhecem esse ponto de venda. Isso aqui é um ponto de venda da Dior, na Avenue Montaigne, em Paris. E foi feito por um cara chamado Peter Marino. Tá? E foi baseado em uma capela. É literalmente uma capela. Tá? Se você parar para observar, os vitrais eles não têm santos, eles têm modelos da Dior. Né? E é claro, isso aqui é um exemplo extremo, isso é um exemplo, enfim, bastante até caricato, mas a gente tem o que aprender com as religiões, porque as religiões elas têm algo que especialmente elas fazem duas coisas, tá? As religiões elas agregam as pessoas e marcas fazem isso, mesmo marcas de luxo, mesmo as mais exclusivas. Tá? A gente é um ser gregário, um bicho social, e a gente gosta de pertencer, mesmo quando você tem um vestido que foi feito exclusivamente para você por um estilista muito específico, você passou a fazer parte do grupo de pessoas que tem vestidos que foram feitos exclusivamente para você por um estilista.
Se você nunca vai encontrar a exclusividade, o cara que ele quer ser ele e não quer ser ninguém mais, isso não existe. Esses caras estão no manicômio. O cara que ele quer ser ele mesmo e diferente de todo mundo, ele está dentro de uma instituição psiquiátrica. O que a gente quer é se destacar ao mesmo tempo que pertencemos, e religiões fazem isso de maneira muito forte, uma sensação de pertencimento. Uma outra coisa muito importante que as religiões fazem é dar sentido à vida das pessoas. Pegue, por exemplo, uma marca como Harley Davidson. Recentemente eu estava dando aula na pós-graduação e um aluno, ele no final da aula, meio acanhado, chegou para mim e falou: professor, o senhor estava falando de Harley, queria mostrar uma coisa. Aí ele começou a tirar a camisa, eu tomei um susto, né? Mas aí ele abriu a camisa e me mostrou uma tatuagem, Harley Davidson, no peito dele. O sujeito então, ele tatua o corpo dele com uma marca. Harley não é simplesmente uma moto, Harley tem um significado, Harley é um envolvimento emocional que faz com que a vida do cara ela tenha um sentido diferente do que teria se não fosse essa marca. Eu gosto também de fazer essa comparação para você perceber que as razões pelas quais a gente compra, elas estão muito além de simplesmente necessidades básicas ou a funcionalidade dos produtos. Vocês que trabalham com moda certamente sabem disso, porque vocês estão envolvidos com algo que está muito relacionado à arte. E eu não sei se você já parou para pensar em por que a arte ela faz o que faz. Eu quero dar alguns exemplos de arte que eu acho bastante interessantes, e esse quadro, ele se chama 1000 Hours of Staring. Tá? Basicamente é o seguinte: o Friedman, o que ele fez? Ele ficou olhando durante 1000 horas para essa folha em branco. Ele enquadrou, tá? E ele chamou isso de 1000 Hours of Staring. Isso hoje vale bastante dinheiro. Tá certo? É uma obra de arte, e eu fiz questão de, quando eu soube disso, dar uma procurada, ver o que as pessoas achavam. Existem comentários das pessoas como: essa obra me move. Tá? Isso é uma coisa para mim que tem um valor emocional que eu não sei descrever. Talvez muitos de vocês achem: como é que pode alguém pagar caro por um pedaço de papel em branco que o cara ficou olhando, se é que ficou? Mas eu quero que você perceba que a gente não enxerga valor funcional nas coisas. O valor que a gente enxerga nas coisas, ele é um valor emocional. O engajamento emocional que isso aqui traz, talvez para você não faça sentido, mas certamente para alguém faz, e não é à toa que isso aqui vale bastante dinheiro. Um exemplo talvez melhor ainda é o exemplo desta música. Eu não sei se você conhece essa peça musical, tá certo? Ela chama 4 minutos e 33 segundos. Tá? É uma peça de música clássica hoje, clássica moderna, né? Em que o pianista ele fica em silêncio durante 4 minutos e 33 segundos. Então quando você vai assistir, ele fica 4 minutos e 3 segundos, sabe? Aquela experiência do silêncio e por aí vai. E aí você olha e fala: até que legal a ideia, né? É interessante você assistir, mas não é só de assistir, porque se você entra no iTunes, você pode comprar. Por $1, você compra 4 minutos e 33 segundos de silêncio. E aí você olha para mim e fala: quem é o imbecil que compra isso? Compra! Você pode ter certeza, né? E por quê? Porque eu quero que você perceba que, para as pessoas que veem valor nisso, não é simplesmente 4 minutos e 33 segundos que você faria na tua casa. Você desliga o som do teu carro e fica 4 minutos e 33 segundos em silêncio e pronto, você teve a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Existe um valor emocional que ele vai muito além de simplesmente, sabe, ondas sonoras, ou então tinta num quadro, ou... A construção emocional das marcas é definitivamente o aspecto mais importante que você tem hoje naquilo que a gente chama de branding. E os exemplos eles são diversos, e a vantagem que a gente tem hoje quando a gente consegue mensurar as ondas cerebrais do consumidor, mensurar o fluxo de sangue no cérebro dele, mensurar batimento cardíaco, mensurar, enfim, como que ele se engaja emocionalmente a uma marca, produto ou serviço. Isso permite a gente fazer algumas pesquisas muito curiosas. Creio que muitos de vocês aqui devem gostar de vinho, e creio que alguns devem dizer que entendem de vinho. Olha, já existem dezenas de pesquisas que mostram que as pessoas não entendem de vinho. Mesmo enólogos, mesmo pessoas que são especialistas, elas não entendem. Você faz um teste cego e a pessoa não sabe dizer qual é qual. Mas recentemente a neurociência deu digamos assim, uma apimentada nesse tipo de pesquisa, e o que eles fizeram foi colocar consumidores dentro de uma ressonância magnética funcional e medir a atividade cerebral desse cara enquanto ele bebia vinho. Enquanto ele bebia esse vinho, ele via uma imagem da garrafa do vinho.
Algumas pessoas bebiam o vinho e viam a imagem de uma garrafa de vinho caro, certo? Inclusive o preço aparecia. E algumas pessoas, elas viam a imagem de um vinho mais fuleiro, né? Sangue de boi, por aí vai. O que acontece, cara? Isso foi surpreendente realmente, tá? Você já deve saber que as pessoas, o vinho era o mesmo, tá? O que a pessoa bebia era exatamente o mesmo. Mas você deve imaginar que as pessoas que viram uma garrafa de vinho mais caro, elas tenderam a dizer que ele era mais saboroso. Mas o surpreendente não é isso. O surpreendente é que a atividade cerebral na região do cérebro responsável por prazer, ela foi maior nos caras que estavam vendo a garrafa com o preço maior. Eu estou dizendo para você então que para o teu cérebro é realmente mais saboroso. Não é que você está falando isso só porque parece, você de fato sente isso como mais saboroso. Então eu quero dizer para você que aquele cara que ele não ouve, né, mas ele fica sem ouvir durante 4 minutos e 33 segundos, esse cara, ele de fato tem prazer com isso. O cara que olha uma obra de arte que às vezes você acha que é uma porcaria, ele de fato tem prazer quando ele vê aquilo. Para o cérebro das pessoas, isso de fato traz um valor emocional gigantesco. Tá? E continuando, essa é uma outra pesquisa muito bacana que a gente fez. Como é que a gente faz para a criança gostar de cenoura e leite? Tá? Criança, hoje em dia é difícil você botar a criança para comer coisas que são saudáveis, né? Como é que você faz para uma criança efetivamente achar que leite e cenoura é mais gostoso? Fácil. Tira de um pacote do McDonald's. Quando você tira cenoura e leite de um pacote do McDonald's e dá para uma criança, a criança ela diz que a cenoura é mais gostosa e que o leite é mais gostoso. Tá certo? Isso mostra claramente o poder de uma marca sobre a tua percepção, sobre a maneira como você de fato degusta um produto. Não é simplesmente cenoura, não é simplesmente leite, é uma cenoura e um leite do McDonald's. Isso tem um valor emocional na cabeça de uma criança que vai muito além de simplesmente o sabor, tuas papilas gustativas e por aí vai. Tá?